vocês num vídeo para vocês arrasarem na nossa avaliação do terceiro período. Meu amor, eu tenho certeza que você vai amar o bizu que eu vou dar aqui para você e você vai tirar nota 1000, não é nem 10, meu bem. Então vamos lá, meus queridos, vem comigo que eu vou te mostrar aqui. E agora, um resumo caprichado da nossa aula de filosofia do período contemporâneo. Muito bem, meus amores. Então, vamos lá. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente falou nas aulas do MIT sobre a filosofia contemporânea. E eu falei para vocês sobre um filósofo que foi o cara no século XIX. Quem é esse filósofo, meu Deus? Filósofo Hegel. Bom, o filósofo alemão Hegel, ele descobriu a historicidade ou a história da humanidade. Ele fez essa grande descoberta da historicidade dos homens. Ele descobriu então que a ciência histórica, que a arte é histórica, não que não existisse história antes dessa descoberta, né? Mas ele vai aí fazer essa grande descoberta no século XIX e isso vai ser muito importante para o que vem depois no desenrolar dessa história da filosofia contemporânea. E aí, meu bem, escute bem, depois dessa história de historicidade descoberta pelo filósofo alemão Hegel, essa historicidade ela dá origem a um outro termo, ela dá origem a uma outra ideia na realidade, a ideia de progresso. Só que a ideia de progresso, ela não vai durar muito tempo, não. Por quê? Porque ela vai servir principalmente para legitimar o colonialismo e o imperialismo. Ou seja, os mais adiantados teriam o direito de dominar os mais atrasados. Então, ela passa a ser criticada, né? Essa ideia de progresso, ela passa a ser criticada exatamente por causa disso. Porque ela serviu para legitimar, então, o colonialismo e imperialismo. Pois é. Mas essa história não acaba por aí não, viu, minha gente? No século XIX, a filosofia ela vai mostrar uma grande confiança nas ciências e nas técnicas. A gente está vivendo aí um momento da segunda revolução industrial e a filosofia ela acaba afirmando a confiança plena e total no saber científico, ou seja, na razão. E ela acreditava, por exemplo, que a sociologia fosse capaz de nos oferecer um saber definitivo sobre o modo de funcionamento das sociedades, que havia passado por uma drástica mudança após as duas revoluções. E os seres humanos, a sociologia poderia, inclusive, organizar racionalmente o social, evitando aí as revoluções, as revoltas e as desigualdades que até hoje é possível a gente ver que elas só aumentam cada dia. Além de acreditar na sociologia, a filosofia ela acreditava também que a psicologia ensinaria definitivamente como funciona a psique humana, ou seja, a mente humana. Quais as causas dos comportamentos, os meios de controlá-los, quais as causas das emoções, os meios de controlá-los, de tal modo que seria possível nos livrar da angústia, do medo, da loucura. Assim como seria possível uma pedagogia baseada, né, nos conhecimentos científicos e que permitiria não só adaptar perfeitamente as crianças às exigências da sociedade, como também educá-las segundo sua vocação e potencialidade psicológica. Então, ela acreditava muito na psicologia e acreditava muito na própria pedagogia para ensinar um novo modo de viver e de se educar uma criança. A gente sabe que a psicologia ela não conseguiu atingir aí definitivamente as expectativas da filosofia, ela não alcançou essas expectativas, não atendeu na realidade. E a pedagogia também não. Então, eu posso dizer para vocês que o século XIX foi o século da grande confiança da filosofia
na ciência tecnológica. Mas quando a gente chega no século XX, a história vai mudar radicalmente. Por quê? Porque a filosofia passou a desconfiar desse otimismo científico-tecnológico do século XIX. Mas por quê? Por causa de vários acontecimentos, como, por exemplo, duas guerras mundiais, o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, os campos de concentração nazista, as guerras da Coreia, do Vietnã, do Oriente Médio, enfim, os perigos cancerígenos de alimentos e remédios e o aumento dos distúrbios e sofrimentos mentais. A filosofia percebeu que não dava para confiar muito na ciência como ela tinha confiado no século anterior. Acho que no século XX a filosofia percebeu que a ciência tecnológica ela estava mais para vilã do que para mocinha, né? Principalmente aí depois dessas duas armas nucleares de destruição em massa criado pela ciência. Então a gente tem aí no século XIX uma confiança plena da filosofia no saber tecnológico e no século XX a gente vê que esse saber, que essa confiança ela vai se quebrando e vai dando lugar a várias desconfianças. Tudo isso acontecendo no mundo, a gente tem uma escola de filósofos que vai então se levantar com o objetivo de analisar tudo isso que está acontecendo e tal. Quem são esses filósofos? São os filósofos alemães da escola de Frankfurt, gente. É Muriçoca, uma hora dessa. Os filósofos, eles vão elaborar uma teoria que a gente vai chamar de que eles vão chamar, né, e a gente vai conhecer. Eles vão chamar de teoria crítica. Então, os filósofos da escola de Frankfurt, eles começam a analisar mais de perto tudo isso que está acontecendo no mundo e desconfiar também de todo esse otimismo que a filosofia, em algum momento da história, passou a ter na própria ciência. Meus amores, é isso, tá? Então, o que eu peço? Eu peço que vocês estudem bastante, vamos quebrar esse sistema, vamos tirar 10. Beijo, meus amores. Até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Você assistiu esse vídeo umas 1000 vezes, não tem perigo você não tirar uma nota 1000, tá? Um beijo e até a nossa próxima aula.